Galera, vamos lá para o exercício 205. Um sistema de balões contendo gás hélio nas quantidades e nos volumes apresentados está ligado por uma torneira T que inicialmente está fechada. Observe. Bom, então ele coloca para nós aí o sisteminha e tal, né? Veja lá, galera, nós temos aqui um recipiente A com 1 mol e 1 mol, as quantidades são iguais, e o volume aqui é 1 litro e aqui é 2 litros, tá? E aqui nós temos uma torneirinha que está fechadinha. Beleza, considerando que os gases apresentam comportamento ideal e que a temperatura permanece constante, é correto afirmar que, vamos ver, a pressão em A será a mesma que em B. Ele está falando que as pressões são iguais, tá? Ô, gente, a temperatura ela permanece constante, tá? Então eu considero que a temperatura é constante. Se a temperatura é constante, galera, a gente pode pensar em uma situação isotérmica, né? Olha só o que eu pensei, ó. Temperatura constante, vamos comparar o recipiente A, o que é o gás hélio que está aqui, com o gás B que está aqui. Como a temperatura é a mesma, significa que P vezes V aqui em A tem que ser igual a P vezes V aqui em B, porque a temperatura é a mesma, tá? E a quantidade em gás também é a mesma. Então vamos lá? Olha lá, ó. Temperatura constante. Então PA vezes VA é igual a PB vezes VB, né? Então, ó, PA vezes o que, gente? 1 litro de volume, né? É igual a PB, que é a pressão aqui, vezes 2 litros de volume. Se a gente fizer aqui, ó, eu vou ter que PA é igual a 2 vezes PB. Então, PA não é igual a PB. Na verdade, a pressão de A é o dobro da pressão de B. Ele falou que na letrinha A, gente, que a pressão em A será a mesma que em B. Então, a gente já descarta a letrinha A. Aí ele fala que ao abrir a torneira, observar-se a variação na pressão do sistema. Gente, pressão do sistema, então ele está querendo comparar o quê? O sistema inteiro, mas o sistema está separado. Ele está querendo comparar o quê? No final, em relação ao inicial. O que tem no inicial? Em comparação a esse lado e a esse lado? Porque se a gente abrir essa torneira aqui a pressão ela vai se equilibrar com essa. Então, em relação à situação inicial, tanto daqui quanto daqui, nós vamos ter variação de pressão sim, né, gente? Tá? Então, a pressão ela vai variar sim. Só que está um pouco esquisita essa letrinha, porque quando ele falou observa-se a variação na pressão do sistema. Qual sistema? Né? Em relação a esse, tá, né? Então não está muito legal. Mas, realmente, se eu abrir essa torneira em relação à situação A e à situação B, nós vamos ter variação sim. Isso aqui vai entrar em equilíbrio os gases, né? Então isso aqui estaria certo também, tá, gente? Tá? Mas deve ter algum probleminha aqui na escrita aqui da letrinha B, mas também estaria certo, a letrinha B. Mas olha a letra C, ó. Ao dobrar a pressão nos sistemas A e B, o volume ocupado pelos gases será meio litro e 1 litro respectivamente, dobrando a pressão aqui em A e aqui em B, dobrando a pressão. Vamos pensar? Olha só, que legal, gente, ó. Então se a gente for fazer o seguinte, eu vou dobrar a pressão em A, então eu vou pegar a situação isotérmica, então ó, aqui é o recipiente A, certo? Eu vou dobrar. Então, a pressão inicial que eu tinha, pressão de A, e no final, vou continuar aqui mesmo, só com uma pressão que é o dobro da inicial. Aqui mesmo, nesse recipiente mesmo, tá? Então, vamos lá, ó. O que eu pensei, ó? Pressão de A vezes 1 litro, que o recipiente aqui tem 1 litro, né? Então, fica lá, ó, igual a 2 vezes a pressão de A, porque ele pediu para dobrar, aí eu vou achar o volume de A no final. Então, qual que seria o volume de A no final? Bom, então se eu dobro a pressão, é lógico, né, gente? Quando a gente dobra a pressão, significa que a gente está apertando mais o recipiente, né? O volume vai diminuir. Então, fazendo a continha aqui, eu vou tirar que o volume de A no final seria meio litro. Passo 2 dividindo, ó, meio litro. Então, dobrando a pressão de A, o volume final de A seria meio litro. E dobrando a pressão de B, mesma coisa, no mesmo recipiente. Ó, se eu pegar aqui, ó, e dobrar a pressão, tipo, eu vou espremer mais esse lado aqui, entendeu? Ó, tipo, se fosse um êmbolo, a gente ia empurrar isso para baixo. Dobrando a pressão aqui. Bom, se eu dobrar, transformação isotérmica também, temperatura constante, ó. Pressão de B vezes 2 litros, que é o volume que eu tenho aqui, né? Aí eu faço o que, ó? É igual a 2 vezes a pressão de B, que ele pede para dobrar. Qual que vai ser o volume final de B? O volume final de B, 1 litro, né, gente? Passo 2 dividindo 1 litro. Então, dobrando a pressão de B, o volume cai para 1 litro, que é exatamente o que ele falou para a gente na letrinha C. Olha lá, ó. Ao dobrar a pressão dos sistemas A e B, o volume ocupado pelos gases será meio litro e 1 litro, respectivamente. Então a letra C está correta, perfeito. Tá? Na letra B ele fala que as moléculas do sistema B colidem com mais frequência com a parede do recipiente que as moléculas do sistema A.
A gente já havia observado no início aqui da nossa resolução que a pressão de A é 2 vezes a pressão de B. Então, se a pressão de A é maior, o número de colisões das moléculas de A é maior do que em B. Tá? Lá ele está falando que o número de colisões em relação do sistema B é maior, colidindo com mais frequência. Não é verdade, tá? Então a letra D não está certa, a letra C está certa e a B também, gente. Mas eu acho que está um pouquinho mal escrito aí. Mas se abrir a torneira, observar se há variação na pressão do sistema. Sim, abre aqui, o gás que está desse ladinho aqui vai passar para lá e parte desse vai passar para cá. Aqui está mais pressurizado, vai empurrar mais para lá. Então eu vou ter a variação de pressão, tá? Então, gente, a gente considera que a letra B também estaria correta aí nessa questão 205. Beleza? É isso aí.